Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta oportunidade de aprendizado do Lar Espírita Luz e Amor. Eu, Márcia, vou conduzir a tarefa desta noite, agradecendo desde já a oportunidade de estarmos aqui para esta reflexão. Convido a todos para a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos até Jesus, agradecendo a oportunidade do seu amparo e da sua luz, rogando ao nosso Pai de infinita bondade a misericórdia que nos sustenta, que nos fortalece para mais uma tarefa. Agradecendo também aos nossos amigos espirituais pela inspiração e pelo amparo de sempre. Se conosco, querido Jesus, que assim seja. E desta maneira, nós vamos iniciando a nossa reflexão, mais felizes e mais fortalecidos pela oportunidade de estudo, de entender um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre os seus ensinamentos. Hoje nós vamos fazer a reflexão sobre um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 33, intitulada Recapitulações. Essa lição, ela inicia com uma citação de João, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está lá em João capítulo 12, versículo 43. E Emmanuel, que é o nosso querido amigo, que vem trazendo essa reflexão a partir desse processo, dessa citação, para que nós possamos aí entender um pouquinho as nossas dificuldades no hoje. O que isso significa? A gente vai entender por que as situações geralmente acontecem ou ocorrem e não mudam. Aí Emmanuel é muito preciso nas suas orientações quando ele diz que de século em século nós vamos observando a humanidade caminhando de uma forma ora resplandecente, ora em decadência, sempre com a impressão de que as cenas vão se repetindo. É só impressão, pessoal? Não, as cenas se repetem mesmo. Por quê? Porque tudo é muito instável e ela está baseada no entendimento e nas atitudes nossa, encarnados. Então, nós vamos agindo da mesma forma, querendo resultados diferentes. Essa lição ela é muito pertinente, porque de tempos em tempos a gente observa tudo que ocorre em nosso entorno e a gente geralmente diz que o mundo não está melhorando, que está só piorando, que parece que as coisas não se modificam. E realmente muitas coisas continuam acontecendo da forma que estão, apesar da gente já ter o entendimento e já conseguir fazer essa reflexão, olhando isso, falando, olha, isso não é uma boa atitude, mas a gente continua repetindo o erro. O que significa? Que nós não mudamos internamente, que as nossas atitudes elas continuam sendo baseadas naqueles comportamentos antigos, que a gente aprendeu em várias reencarnações que nós tivemos, e quando nós temos oportunidade novamente de fazer diferente, como a gente não analisou, como a gente não observou que é de dentro para fora que se age, que modifica, que realmente uma situação pode ser melhorada, ela continua acontecendo como se fosse cenas já vivenciadas e a gente observa que não há nenhuma mudança, porque realmente não houve uma mudança interna dos agentes dessa ação. Então a lição fala com muita precisão de que a gente vai observando as situações ocorrendo ao nosso lado, como se a gente estivesse olhando um filme, reprisando. E é verdade. Muitas vezes estamos vivenciando com as mesmas atitudes, com as mesmas pessoas de outras encarnações e agindo da mesma forma. Sendo ali as situações que eram para nos auxiliar a evoluir, porque a gente já tem esse conhecimento, é fato que cada reencarnação nossa, a gente traz aquilo que a gente já aprendeu. Então, como diz os nossos
a nossa querida amiga, sempre uma oportunidade, nossa querida amiga do Lar Espírita Luz e Amor também, né, uma expositora, sempre uma nova oportunidade, sempre a espiritualidade nos inspirando com novas possibilidades de aprendizado, validando a nossa reencarnação como uma oportunidade de fazermos diferente. E a gente faz o que, gente? Faz diferente? Não, faz exatamente igual. Né? Continuamos baseados nas nossas imperfeições, baseando as nossas atitudes nos sentimentos que já nos levaram à decadência. Sentimentos de raiva, de ódio, de orgulho, de inveja. E toda a fonte disso tudo, né, tá lá dentro dos nossos corações. E isso, gente, mostra que se nós não observarmos esses sentimentos, nós vamos continuar rodando num círculo, né, vicioso de ações e continuamos com as mesmas problemáticas, arrastando isso por, né, milênios. Olha, gente, como é sério. Então, Emmanuel, numa simples frase de João, traz todo esse contexto para que a gente possa analisar as nossas atitudes hoje. Eu quero ser melhor. Como? Eu procuro entender o que eu estou fazendo, o que está acontecendo comigo, o que não está dando certo. Eu estou baseada ainda nos sentimentos de orgulho? Sim. E esse sentimento está me cegando? Sim. Por quê? Porque eu continuo dando as mesmas respostas àqueles que estão, né, ao meu entorno. Isso no meu trabalho, isso na minha comunidade, isso com as pessoas com quem eu convivo no meu dia a dia. E a gente quer resultados diferentes? Não vamos conseguir. Emmanuel fala, então como é que a gente esclarece, né, essa problemática, essa anomalia? A frase de João responde isso. Amamos mais as questões materiais, as questões do homem, né, do que os ensinamentos de Deus, né? O entendimento ele é muito amplo porque a humanidade se perde justamente porque a gente ainda fica preso nas questões, né, do orgulho. Tudo isso está dizendo do nosso orgulho, daquilo que a gente precisa ainda como reforço, né, para que a gente continue atuando. Então a gente precisa das glórias de quem? Do reconhecimento de quem? Não de Deus, dos homens. E é este momento, né, o momento da nossa decadência, porque a gente, baseado nesses sentimentos que já não deram certo em outras encarnações, é por isso que a gente está aqui novamente, né, tentando acertar, já não deu certo antes e a gente continua mantendo dessa mesma forma. O nosso egoísmo cegando-nos para aquilo que a gente precisava ver realmente, porque da vida aqui vivenciada, né, encarnados, nós vamos levar o quê? As coisas materiais? Não. Os nossos títulos? Não. As nossas funções, os nossos... Não. Nós não levamos nem a roupa do corpo. Pasmem, né? Nós iremos para o mundo espiritual de volta, levando somente aquilo que nós aprendemos aqui, as nossas experiências, boas e não tão boas assim. E aí, gente, através dessas experiências que nós adquirimos aqui, nós vamos para o lado de lá, reavaliamos e teremos uma nova oportunidade de retornarmos à matéria para corrigir aquilo que nós fizemos de forma equivocada. Por isso que ele fala, mesmo a humanidade tendo conhecimento, é notório, né, que cada vez a humanidade vai se renovando com muito mais conhecimento, é ou não é? Haja vista que antigamente as crianças nasciam, ficavam 7 dias para abrir os olhinhos. Hoje elas já nascem, né, já antenadinhas, não é verdade? Com os olhinhos totalmente abertos, espertos. A gente vê os bebezinhos com os seus pais passeando no shopping com dias de vida. Não faz tanto tempo assim, o bebezinho ficava todo enfaixado,
né? Tinha aqueles coelhos, né, que chamavam, que embalavam todo o bebê para ele não mexer os bracinhos, não abrir os olhos na luz. Hoje eles já são expostos a isso. Então é notório que a humanidade vem se renovando e vem com conhecimento, mas ele insiste, ele é preciso, né, em dizer que esse conhecimento que a gente traz ainda não está nos auxiliando a nos melhorarmos moralmente, que é o verdadeiro objetivo de retornarmos. O Espiritismo, a doutrina espírita, já nos diz, né, a responsabilidade que é de estarmos aqui, já nos explica de onde a gente veio, né, o que viemos fazer aqui e para onde nós retornaremos. Porém, diante das ilusões do mundo, o que ocorre com a gente? A gente esquece que somos espíritos em uma experiência humana e vamos vivenciando como se fosse, né, espíritos humanos numa experiência espiritual, ok? Ou seja, a gente vivencia e dedica toda a nossa força, todo o nosso conhecimento somente na aquisição das questões materiais. E muitas vezes mantemos esses sentimentos que estão lá dentro de nós, né, escondidinhos, justamente porque eles são uma forma de nos proteger, nos brindar do mundo. Então é o meu orgulho que fala mais alto, é o meu egoísmo, a minha vaidade, me afastando do meu verdadeiro objetivo. Então eu estou falando minha, né, mas aqui a gente pode entender que a humanidade caminha nesse processo. Nós temos essa dificuldade de observar qual é a importância da nossa ação. Então, é a minha modificação íntima que vai fazer com que esse processo, né, se estabeleça com todos aqueles com quem eu estou ligada. Então, na minha família, na sociedade da qual ali eu participo, no meu grupo, né, seja ele onde eu professo a minha fé, no meu grupo profissional, ou seja, eu vou atuar em várias frentes, e se essa modificação realmente estiver ocorrendo dentro, né, do meu ser, né, dentro, eu entendendo a minha responsabilidade com todos aqueles com quem estou ligada, é a importância, né, de renovar através dessas reflexões as minhas atitudes equivocadas do passado. Por isso que ele fala, olha, a recapitulação, ou seja, a repetição das ações, elas acontecem justamente porque a humanidade não se renova intimamente. É sério isso, né? Então, eu demorei para captar o entendimento, porque muitas vezes a gente fica se prendendo somente na questão, mas a gente está aqui de novo, a gente veio para acertar, e tá, a gente veio, mas a gente está fazendo o que para acertar? A gente veio e está fazendo o que para se renovar? Muitas vezes a gente abre mão das questões do aprendizado, né, do momento do evangelho, por exemplo, porque nós temos que dar atenção, né, às questões materiais, instáveis, por exemplo, como um jogo de futebol. Vou colocar assim, eu também gosto, né? Então hoje a gente, é o dia do jogo, não, nós vamos fazer o evangelho. É o dia de, sei lá, né, fazer uma outra coisa ao invés de visitar uma pessoa no hospital. Eu estou dando vazão, são exemplos bobos, né, claro, mas que mostram pra gente o quanto a gente ainda está preso nas questões do mundo. E aí ele coloca muito bem para nós, né? A situação é estranhável porque no fundo todo homem tem fome de sede, né? E busca essa paz, busca essa felicidade. A gente não vive falando, eu quero, né, ser feliz, que o mundo tenha paz. Mas quais são as minhas atitudes para que a paz se estabeleça em meu entorno? Muitas vezes eu sou a primeira, né, a ir lá no grupo da família a xingar aquele que não condiz com aquilo que eu quero, não tem uma atitude, né, com aquilo que eu acredito, por exemplo.
Muitas vezes sou eu a fomentar uma discussão no meu trabalho com os meus amigos, no grupo social. Muitas vezes sou eu a jogar uma maledicência, fazer um julgamento de uma atitude, causando ali um transtorno para as pessoas com quem eu convivo. E eu estou buscando a paz. Simples assim. Então ele fala, apesar de todo o conhecimento, porque a gente precisa entender que a cada reencarnação nós temos a oportunidade de vir melhorados, porque a gente adquiriu na encarnação anterior algum aprendizado. A gente aprende mesmo. Em cada uma dessas encarnações que nós temos, são possibilidades de aprendizado. E nós voltamos ao plano espiritual, olhamos aquelas situações, né, já absorvemos os aprendizados daquilo que a gente realmente precisa fazer e saímos de lá com esse propósito. Mas, como diz João, acabamos amando mais a glória do mundo, ou seja, dando atenção maior para as questões dos homens, materiais mesmo. E nos esquecemos que o verdadeiro objetivo de cada um que está aqui é melhorar o seu mundo, né, para que este mundo envolva o outro mundo, né, daqueles que estão convivendo conosco, e aí se torne verdadeiramente, né, a renovação da humanidade que a gente tanto espera. Essa lição, gente, ela traz pra gente a responsabilidade de verificarmos os nossos sentimentos, em que nós estamos baseando as nossas atitudes, que sentimentos são esses, né? São necessários? Sim, a gente sabe que a gente precisa de todas essas emoções, né? Da alegria, da raiva, da tristeza, né? A gente precisa porque nós somos esse composto, nós estamos momentaneamente num corpo material. E a gente é esse turbilhão, mas a gente precisa fazer essa reflexão no nosso dia a dia, observar, né, para que a gente possa reconhecer, aceitar as nossas imperfeições e buscar corrigi-las. Simples assim, para que realmente faça sentido tudo aquilo que Emmanuel está colocando. Aí quando a gente faz isso, Márcia, como a gente faz essa recapitulação? Emmanuel diz, logo no trecho anterior, que todas as noites, né, que no crepúsculo da noite, a gente pode fazer essa reflexão e muitas vezes a gente até faz. É assim, ó, ai Senhor, muito obrigado, o dia foi bom, nossa, eu poderia ter feito isso, aquilo, mas amanhã, né, amanhã eu vou fazer diferente. Então ele fala que à noite a gente tem essa oportunidade, muitas vezes a gente avalia que não foi legal, que nós precisamos modificar, e aí a gente faz o propósito para o dia seguinte. Só que quando amanhece, a gente esquece de tudo aquilo que a gente fez de reflexão à noite. E a gente começa o nosso dia tendo as mesmas atitudes, nos distanciando daquilo que nós nos colocamos como propósito de melhora. Aí ele fala, do que adianta, né, todos terem a mesma oportunidade e ela só chega à noite, só naquele momento ali do entardecer. Né? Então, dá pra gente fazer várias reflexões com isso. Muitas vezes a gente inicia a nossa encarnação, né? Tem esse propósito de melhora e aí a gente tem uma vida inteira, certo? E a gente vai lembrar de que a gente poderia ter feito melhor quando a gente está para voltar para o plano espiritual. Né? Então, olha só como é grandiosa essa lição. Ela nos traz a reflexão da nossa vida como um todo, né, que muitas vezes a gente tem a flor da juventude, né, os melhores momentos, que é a nossa força, a nossa saúde, a nossa inteligência no auge, e a gente utiliza de forma, né, equivocada, voltada somente para as questões materiais, e quando a gente já está lá naquela, né, já adoecidos, aí a gente fala, eu poderia ter feito diferente. E a reflexão do nosso, né, do nosso dia a dia aqui. Então, todos os dias à noite eu faço essa reflexão, amanhã eu vou fazer diferente, amanhã eu vou ferir menos, amanhã eu vou falar menos, amanhã eu vou ser menos orgulhosa. No dia seguinte eu faço tudo o contrário, né? Me distanciando novamente daquela possibilidade grandiosa, né, que Deus nos concedeu.
a sua misericórdia. Então, gente, para que a gente possa compreender, é necessário que nós recomecemos todos os dias, nos esforçando para sermos melhores, para que a gente não caia na repetição, né? Para que a gente compreenda que repetir está ligado diretamente com aquilo que eu me proponho a fazer. Eu quero mudança? Eu preciso mudar. Né? Eu preciso entender esses sentimentos que me ocorrem para que eu possa fazer diferente. A lição ela é cheia de significados, nós poderíamos falar aqui horas, porém o nosso tempo, né, se encerra. E eu quero trazer essa reflexão para todos nós, para mim inclusive, que agora à noite possamos observar o que nós fizemos até então, né, e aquilo que não foi tão legal assim, não ficar remoendo a culpa, mas dizer, eu posso fazer diferente se o Senhor me conceder um novo dia amanhã, né? Porque tudo está de acordo com aquilo que Deus nos permitir. E Ele nos permitindo, possamos fazer o nosso melhor a cada amanhecer. Que Jesus nos abençoe e desta maneira possamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo os ensinamentos que tivemos nesta noite, a inspiração e todo esse processo maravilhoso que a espiritualidade nos confere de refletirmos sobre as nossas atitudes. Nós vamos pedindo para que a equipe espiritual encha os nossos lares de muito amor, de muita luz, cuidando de todos nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos e auxiliando-nos a compreender o sentimento de amor e perdão por aqueles que geralmente não têm tanto afeto por nós assim. Que a espiritualidade superior nos ampare e que nos proteja até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus, que possamos assim, em gratidão, encerrar a nossa noite. Até o nosso próximo encontro.